Oi, gente, tudo bem? Se vocês querem aprender a fazer um olho bem fácil, bem clean e ter um detalhe delineado apaixonante, opaco, vem comigo. Bom, vou ajeitar meu cabelo aqui pro lado pra não atrapalhar a gente. Bom, vou começar dando uma dica infalível pra vocês já. Você pode fazer embaixo só marronzinho, ou você pode fazer embaixo preto. Como eu quero deixar o olho com a sombra discreta, porém eu quero deixar o preto bem esfumado, além do delineado, eu vou fazer embaixo primeiro. Por quê? Porque minha pálpebra ela é gordinha, tá vendo? Então, se eu fizer minha pálpebra em cima primeiro, o que vai acontecer? Esse espaço, a hora que eu olhar pra cima pra fazer embaixo, ele carimba aqui e volta, tá? Então, sempre que eu vou fazer esfumado preto, marrom, a não ser que eu não vá fazer nada embaixo, fazer só um delineado, aí eu faço primeiro em cima. Eu vou usar esse delineador da Inglot, mas você pode usar o delineador que você tiver aí, tá? Pode ser lápis também. Vou fazer embaixo pretinho primeiro, tá? Vamos começar preenchendo, então a gente vai começar o olho pela parte de baixo, tá? Vou começar passando um lápis preto aqui embaixo primeiro, então, com mais ênfase no canto externo, porque aqui pra dentro eu vou trabalhar mais um marrom, ó, tá? E eu vou aplicar já esfumando, porque eu não quero que fique tão evidente. Eu vou usar a paleta da Morphe, a 35V, mas você pode usar qualquer paleta, porque eu tô em busca de marrons mais quentes, tá? Então, eu vou trabalhar esses marrons aqui, ó, pra fazer a nossa transição lá em cima. Então, vai ser esse marrom aqui que eu vou fazer a transição do preto, pra não ficar tão preto, tá bom? E aí, eu pego um pincelzinho assim, ó. Esse daqui tá tão velho que tá até sem número. Bom, é um pincelzinho que seja assim, tá? E eu vou aplicar essa sombra marrom quente, média, que eu mostrei pra vocês, pra selar esse lápis preto aqui, ó, tá? Ó, então eu vou selar esse lápis preto aqui, ó, primeiro. Depois eu vou ver com esse da Levangie, Gama 4, tá? Que ele é mais fofinho, porém ele é pequeno. Aplicar o tomzinho mais claro da paleta de marrom pra esfumar essas duas cores anteriores, ó. Então, eu vou aplicar aqui pra tirar um pouco essa predominância do preto mesmo, tá? Bom, já fiz os dois lados com uma ênfase maior aqui no final, né, que vocês estão vendo. Agora eu vou fazer o esfumado de cima. Minha pálpebra é bem grande, mas é isso que eu falei pra vocês, mas tem um pezinho aqui. Então, se eu não esfumar a sombra bem alta, não aparece, tá? Então, eu vou trabalhar os tons dessa paleta, como eu disse pra vocês, né? Vou começar com um tomzinho claro. E vou falar uma coisa pra vocês, vai ser uma transição simples, porque o foco vai ser no delineado e num batom bem forte, tá bom? Já preparei a minha pálpebra com corretivo pra ficar mais intensa a sombra e vocês vão acompanhando aí comigo. Pode usar a paleta de tons de marrom que você tiver pra você recriar essa maquiagem. Vou pegar esse tom mais claro da paleta com o pincel maior 02 da Macrylan. Eu vou trabalhar essa sombra mais alta, tá? Ó, vê se não tem nenhuma marquinha pra não atrapalhar você. E você sobe a sombra até próximo à sobrancelha mesmo, tá? Sobe a sombra. Bem pleonasmo, né, gente? Ó, então, essa sombra é alta, tá? Ela vem meio que até perto do olho aqui, né? Ó. Então, ela é uma sombra mais alta. E ela é uma sombra difusa, sabe? Ela não vai nem quase aparecer. Ela vai ser uma sombra bem... Dá pra ver uma profundidade, mas bem clean. O segundo tom vai ser esse daqui. Eu vou usar o pincel Gama 5 da Levangie, tá? Que ele é um pouquinho menor que o anterior. E vou aplicar essa sombra um pouco mais abaixo da primeira sombra, ó. Vai ser esfumado clássico, porém opaco, porque o delineado vocês vão ver a surpresa. Então, você põe a sombra bem marcada inicialmente, porque você pega a sombra e deposita a sombra, certo? Aí você volta com o pincel anterior pra esfumar, ó. Sempre voltando com o pincel anterior pra esfumar a transição entre uma sombra e outra. Quando você volta com a sombra anterior, tô procurando o pincel e falando com vocês, a sombra fica difusa, tá vendo? A sombra fica bem esfumada, não fica marcada. Agora eu vou vir com o terceiro tom aqui. Eu vou vir com esse tom aqui, ó, pincel Gama 6 da Levangie também, tá? Que é um tom mais escuro da paleta aqui 3V da Morphe.
E vou aplicar ele menorzinho, ó, como se fosse uma escadinha, tá? Menorzinho aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. Pra fazer a nossa transição total. E aqui a gente vai trabalhar sombras opacas claras, tá? Mas a transição do final é praticamente isso aqui só. Vai pigmentando primeiro, vai pigmentando pra depois você voltar com a sombra do meio e esfumar. Voltei com o pincel, o segundo pincel, tá? E aí eu volto com o primeiro também, ó. Sem sombra nenhuma, só pra dar acabamento nessas sombras. E trazer ela um pouco pra dentro aqui, ó. E o esfumado praticamente está pronto, a parte exterior. Com o segundo pincel e a segunda sombra também, que é aquele marrom médio, as mesmas cores que eu usei embaixo, eu vou trazer um pouco pra dentro aqui, ó. Vou trazer um pouco a sombra pra dentro aqui, ó. Pra começar a criar a transição entre a clara e a escura. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó, bem clarinha. Podia deixar só desse jeito, tá, gente? Um olho opaco, ou colocar um glitter aqui no começo. Já ia ficar bem bonito. Hoje que eu tô gravando pra vocês, meu cabelo tá ó, né? O dia que eu não vou gravar, o cabelo fica bonito. É sempre assim. Sempre tira a marcação que tá aqui no olho. Aplica aqui meio que indo em encontro às outras sombras, só pra selar. É praticamente a mesma cor do corretivo, essa sombra. É só pra não craquelar e selar essa parte da pálpebra, tá? E dentro eu vou usar uma sombra mais clara, ó, só pra ir selando. Antes de aplicar o delineado e o charme do delineado, eu vou aplicar uma sombra só no ponto alto, pode ser até um iluminador aqui no ponto alto da sobrancelha, só pra dar uma clareada aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto alto aqui, ó. Se você quiser fazer. E se você quiser fazer esse esfumado com várias transições, você faz. Se não, você pode usar um marrom só e já ir direto pro delineado que nós vamos fazer. Quando você aplica a sombra no ponto alto, você tem que voltar com o último pincel. Primeira sombra, sem sombra, a primeira sombra que você utilizou, só pra tirar a marcação do ponto alto que ela faz no esfumado, tá bom? Agora que são elas, hein? O delineado vai ser como se fosse ser comum, tá? Vai delinear do jeito que você está acostumada. Eu sempre coloco aqui, sabe? Pra tirar o excesso. E não aplicar muito lá na frente, né? E eu vou tirar o excesso mais aqui. Agora eu faço o puxadinho junto com a sombra que tá aqui, ó. Pra ficar uma coisa só. E venho em direção à minha sobrancelha. E volto. E o delineado vai ser mais grosso. Que a gente vai trabalhar uma coisa no meio do delineado. Ó. E eu vou dando acabamento pra depois preencher. Só o delineado tradicional já é bonito. Se você não quiser enfeitar como eu vou enfeitar, como faz muito tempo que eu não trago tutorial pra cá, eu quis dar uma mudada, uma diferenciada, tá bom? Mas você pode fazer e deixar só pretinho assim também. Ou fazer só o delineado, menos sombra, aí fica a seu critério. Mesmo com todo o cuidado do mundo, ainda dá uma carimbada desse lado, que esse lado é um pouquinho mais caído, né? Que o nosso olho, ele não é totalmente igual, né? O visagismo, ele é um pouco diferente de um lado pro outro. Mas depois eu conserto isso daqui, tá bom? O que eu vou fazer nesse delineado? Uma fita de glitter? Não, vou fazer o glitter no delineado, com um glitter prata, cheio de coisinhas furta-cor. O delineado vai ficar colorido. Olha como carimba, gente. Só que pra arrumar vai dar trabalho. Né, mas é assim. Eu vou usar o 3D Silver da MAC, tá? Mas você pode usar qualquer glitter que você tenha assim. Inclusive, eu comprei um na Shopee igualzinho, paguei R$5. Vou mostrar pra você. Só muda que ele é um pouquinho mais grosso, tá vendo? E não é uma marca famosa, mas vai entregar o mesmo resultado. Então, eu pego a cola e pego o glitter, tá? E venho aos poucos aplicando no delineado, ó. Com o pincel pequenininho. Depois a gente dá acabamento com o delineador líquido. Você nem enxerga muito que o glitter, ele é furta-cor, tá? Você enxerga mais o prata mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa, né? Esse aqui tem sido meu cílios favorito, ele é o X08, tá? Então eu vou colocar o X aí o batom, que já dá um poderzão, né? Nem imagina como que ia ficar isso, né? E agora eu vou colocar um brincão, né? Pra gente fazer parte do look aí, né? Ó. Meu cabelo preso com pincel, porque na hora que borrou a pessoa começou a ficar nervosa. E agora tá assim, ó, deu tudo certo. No final das contas, sempre tá tudo certo. Sempre tem um jeito de corrigir. Vou vir outro dia trazendo um vídeo pra vocês
como que corrige borrado. É que se eu fosse gravar o como eu corrigi, ia ficar muito extenso. Amores, o cabelo não tá ajudando, mas o resultado da nossa maquiagem é esse daqui, tá? Olha. Então, é um esfumado clássico com um delineado de glitter e um batom vermelho. Cheguei e é isso, tá? Nem sempre você precisa fazer aquele olho glamouroso de todo de glitter, né? Só um delineado já dá um charme, ó. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou colocar no LED pra vocês verem, mas compartilha, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postar por aqui, que além de vários tutoriais, vou falar de produtos pra vocês, a diferença entre um produto e outro, como você sabe o que harmoniza pra você, qual o seu tipo de pele, sobre blindagem, sobre muita coisa. Então eu espero vocês de verdade aqui no canal, gravei com muito carinho pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!